Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, e falaremos então da segunda carta de Pedro. Diferentemente da carta anterior, que é a primeira carta de Pedro, onde tinha-se ali uma convicção sobre o autor, a segunda carta de Pedro, que tem apenas 3 capítulos, é uma carta bastante curta, mas vocês vão ver que ela tem uma mensagem também muito importante, muito poderosa. Ela é de autor desconhecido, né? Não se tem uma ideia, uma certeza efetiva de quem é o seu autor. Ela é comumente atribuída a Pedro e recebe inclusive o seu nome, e vocês vão compreender aí ao decorrer da explicação os motivos, né? Ela traz ali uma explicação, uma grande chamada de retomada da fé cristã, num momento ali de transição. Então a gente vai entender isso e vocês vão compreender todo esse contexto. A carta foi escrita possivelmente ao final do século I, né? Já ali aproximadamente 60, 50 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E foi um período onde estava havendo ali uma transição entre aquela igreja primitiva, na qual Cristo fazia parte dela, os próprios apóstolos e discípulos diretos, para um período pós-apostólico, onde aquela primeira geração de apóstolos e discípulos já estava, né, saindo de cena, muitos, a maioria deles martirizados, e a igreja precisava caminhar. Então essas pessoas foram tomadas por um marasmo, por um cansaço religioso e espiritual. E uma das grandes frustrações que se vivia
era uma pregação muito forte, feita especialmente pelo apóstolo Paulo, de um acontecimento chamado Parúsia, né, que é a segunda vinda de Cristo, anunciada por Paulo, só que muitas vezes, em muitas ocasiões, interpretadas de uma maneira errônea pelos fiéis. E esta carta, a segunda carta de Pedro, ela tem como objetivo fazer um grande alerta, reavivar a fé dessas pessoas, para que eles tenham a compreensão de que esta segunda vinda de Cristo, depois da primeira vinda, onde acontece sua morte e ressurreição, que a segunda vinda de Cristo é uma vinda interior, é uma vinda para cada fiel, para cada cristão que nele crê e segue seus ensinamentos. Então, carta de Pedro, essa segunda carta de Pedro tem como objetivo, e tem esse contexto, essas situações que nós estamos comentando. Uma transição entre a igreja primitiva e o período pós-apostólico e uma retomada da motivação de fé dessas pessoas que estavam meio desanimadas, estavam meio no marasmo de não ter participado diretamente dos acontecimentos com Cristo. E o que acontecia? Acabava que outros dogmas, né, outras religiões, elas fossem tomando conta desse vazio e desse marasmo que as pessoas iam sentindo, né, que os cristãos iam sentindo. Eles iam devagarinho, às vezes abandonando o seguimento aos ensinamentos de Jesus e se deixavam levar por esses outros convites. Então, o autor aqui tem esse objetivo. Entendemos agora por que a carta, mesmo tendo um autor desconhecido, ela é atribuída a Pedro, justamente por essa chamada. Ele, o grande líder, né? A grande pedra fundamental da Igreja de Jesus, ele tem ali como missão, ou pelo menos o seu nome é atribuído a essa carta, pelo poder que ela tem de retomada da fé. Talvez, se essa carta não fosse escrita, se essa retomada não fosse ali feita de uma maneira tão poderosa como foi, o cristianismo poderia ter tido um rumo diferente. Por isso que eu falei, por mais que fosse uma carta pequena, ela é muito importante. Então falamos desse contexto, desse embasamento principal, vou citar aqui alguns fatos relevantes que estão presentes nela. Como comentei, são apenas 3 capítulos, então não há uma escrita tão extensa. E a carta começa se dirigindo diretamente aos cristãos. Não foi dirigida, digamos assim, ela não foi redigida para pessoas de outros dogmas, de outras crenças se converterem. Não. A carta ela foi direcionada para pessoas que já tinham assumido o compromisso de seguir Jesus Cristo, né? E também esse autor ele transborda votos de fé, de graça, de esperança, né? Então ele já começa a carta se dirigindo aos cristãos e manifestando toda essa alegria de estar em contato através da graça de Jesus. Começa também falando que todo e qualquer cristão, toda e qualquer pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, ele deve manter-se sempre no caminho do reino. Porque se ele sai, se ele se desvia e se deixa levar por outras crenças, outros dogmas, muito possivelmente ele vai ser levado para outro destino, diferente do reino prometido por Jesus. Então o início da carta já é bem poderoso. Se dirige aos cristãos, transborda graça e alegria a essas pessoas e pede para que elas mantenham-se firmes no caminho dos ensinamentos de Jesus, não se desvirtuem. E em sua continuação a carta vai dizendo ainda algo muito interessante, né? Como o autor estava tocando nessas pessoas que se sentiam meio desanimadas, desamparadas, ele fala especificamente da responsabilidade dos próprios cristãos, né? Em conduzir a fé e conduzir as outras pessoas ao caminho ensinado por Jesus. Então, nesse momento, e também como fato mais relevante trazido aqui, nesse entendimento da segunda carta de Pedro, é justamente esse, que cada fiel ele seja um portador da palavra, cada fiel ele seja um grande motivador do seu próximo, né? Que não há necessidade de esperar novas vindas, de esperar novos grandes e extraordinários milagres. Cada pessoa, cada fiel, ele é responsável por dar continuidade ao caminho, né? Não há essa necessidade de coisas espetaculares acontecendo. O espetacular é viver a fé no seu dia a dia. Então a carta faz um verdadeiro convite, que cada um se olha para o lado e vê que o outro está desmotivado, ele tem a responsabilidade cristã de motivá-lo. E embasando essa ideia e esse ensinamento, o autor também fala sobre profetas, né? Que toda e qualquer pessoa agindo por Cristo, com Cristo e para Cristo,
ele é sim um profeta de Deus, ele também pode ser visto como um grande profeta, mesmo que suas ações, mesmo que suas palavras não sejam tão extraordinárias e tão complexas como outros profetas do Antigo Testamento já puderam praticar, mas que ser profeta de Jesus, segui-lo e fazer aquilo que ele orienta, é uma dádiva e uma graça que está ao alcance de todos, né? Basta crer nele e segui-lo. E também nesse momento, o autor pede para que as pessoas tenham um entendimento de que no meio dessa mudança e no meio desse marasmo, dessa possível tristeza, falsos profetas podem estar agindo, vindo ali sorrateiramente, muitas vezes em nome do próprio diabo, para buscar essas almas fragilizadas. Né? O autor ele fala disso de uma maneira muito profunda. Ele inclusive faz essa comparação, né? Que aquilo que não é feito por Deus, para Deus e com Deus, né? Sendo Jesus um Deus homem vivo, que viveu no meio dos seus e voltou para o reino celeste, todo aquele que não segue essas condições, que não segue seus ensinamentos, está à mercê de ser resgatado e de ser até ludibriado pelo outro caminho, o caminho do maligno. Então o diabo também tem suas estratégias, também tem seus ensinamentos e também tem a missão de trazer as almas para o seu inferno. O autor da carta deixa isso muito claro. Jesus conduz as almas ao céu, o diabo conduz as almas ao inferno. E em vida, cada pessoa tem o livre-arbítrio de fazer essa escolha, não apenas com suas palavras e atitudes, mas também com aquilo que ela tem dentro do seu próprio coração, né? E o grande verdadeiro convite que fica é para que, obviamente, todos tenham a esperança em Cristo de que Ele é o verdadeiro caminho e de que o caminho do céu, o caminho do reino de Deus, é o melhor caminho para nossas almas, para o nosso espírito. E aí ele deixa também um ensinamento muito bonito, né? Que se você escolhe o caminho de Jesus e não o caminho do diabo, basicamente você tem 3 grandes atitudes para tomar no seu dia a dia, que não são fáceis, mas são as atitudes que, num contexto geral, te conduzem ao reino, que é conhecer a Cristo, imitá-lo e segui-lo. Então, se você conhece a Jesus, estuda a sua palavra, tem um profundo entendimento e sabedoria sobre aquilo que ele nos deixou, você já está fazendo uma grande parte daquilo que ele pede. Imitá-lo, né? Conhecer profundamente, ter noção de como Jesus praticou o bem, a humildade e o serviço aos outros, também é uma parte do seguimento ao reino. E, claro, segui-lo, né? Tudo aquilo que foi orientado, seguir de uma maneira até cega, né? Seguir cegamente. Então, conhecer a Cristo, imitá-lo e segui-lo. Essas são os 3 pilares que o autor deixa para que você tenha o entendimento de como pode ser feito esse caminho ao reino, sempre sustentados por Jesus. Já no final da carta, né, no final das escritas, vem aquele ensinamento sobre a parúzia, né? Sobre essa espera, essa expectativa que os fiéis da época tinham, né? Cristo morreu e ressuscitou, estamos aguardando uma nova vinda dele. E o autor ele vai dizendo, essa vinda, essa segunda vinda, ela é íntima, ela é interna, ela pode acontecer no tempo e no coração de cada fiel, de cada cristão que vive e busca imitar a Jesus Cristo e segue, claro, no caminho do seu reino. Então, para que as pessoas elas tenham esse entendimento, tenham a paciência de que no tempo do Senhor as coisas são feitas, não no tempo e na expectativa do homem. E que a volta de Jesus ela acontece diariamente no coração daqueles que se abrem, para que as pessoas não esperem por momentos espetaculosos, vindas gloriosas, descida de nuvens, que isso tudo acontece no coração de cada fiel, vivendo a experiência da fé que Jesus ensinou. E essa é a verdadeira promessa sendo cumprida, né? Essa é a verdadeira promessa, que as pessoas abram seu coração para que essa vinda aconteça constantemente. E já na reta final, numa grande despedida, o autor ele deixa, né, um ensinamento, ele reforça o ensinamento de que as pessoas devem viver fielmente os ensinamentos de Jesus. Ele fala também sobre as orientações de Paulo, pedindo ainda que todos estejam imunes às tentativas do inimigo, né, reforçando aquele ensinamento que estava no meio da carta. Se você não é de Cristo, não segue, não dá atenção aos seus ensinamentos e suas orientações, muito provavelmente você está mais facilmente
nas garras e na mão do inimigo que quer te levar para um local que não é bom. E assim a carta se encerra, como eu comentei para vocês, apenas 3 capítulos, mas muito profundos. E reforçando, uma carta que, talvez no seu tempo, no final daquele primeiro século, nessa transição do período primitivo cristão para o pós-apostólico, se essa carta não tivesse tocado os corações e mentes de muitos fiéis que já tinham se convertido, talvez o cristianismo pudesse não ter a evidência, o desenvolvimento e a grande evangelização que teve ao longo de sua história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito, por favor, vai abaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, faz um comentário se você gostou ou não desse assunto, se você achou a abordagem interessante. Dessa forma você ajuda o nosso conteúdo chegar cada vez a mais e mais pessoas e famílias que se interessam por esse tema. Outro pedido que eu faço, logo aí abaixo você tem também 2 links. A Bíblia em Resumo é um livro, você pode baixar gratuitamente em PDF, computador, tablet, telefone, onde você quiser. E se também quiser ajudar o nosso projeto, você pode ir na lojinha virtual e comprar o livro. Comprando o livro, você nos ajuda a ajudar alguém. O projeto ele é destinado, toda a nossa renda, a nossa verba é destinada a ajudar instituições aqui de Cotia, na Grande São Paulo, cidade onde eu moro. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!